Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Hoje voltamos a ter uma convidada, neste caso, muito especial para nós também. Verdade, não é? E que já estávamos em pulgas para que ela aparecesse. E que tu vais-te apresentar. Ok. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, uma mulher muito inspiradora, corajosa, muito bonita, professora de profissão, health coach, influenciadora digital, mãe de gêmeas, mulher de uma força bonita de se ver. Foi por sua influência que eu e a Inês nos cruzámos neste caminho de descoberta do que é isto da compulsão alimentar. Então, hoje, temos a honra de ter connosco à conversa Joana Duarte, mais conhecida como Perna Fina. É verdade, olá. Olá, e pronto, não sei se isto... Estou aqui já com uma lagriminha no olho. Começa sempre assim, não é? É só para começar. De repente acho que estou no alta definição. Que bom, Joana, a fazerem assim uma introdução dessas, assim, passa com palavras super fortes. Obrigada. Nada, obrigada a nós por teres aceito o convite. Muito feliz por estar aqui com ambas. Feliz porque, por um acaso da vida, se conheceram e agora fazem coisas bonitas, não é? E por isso, muito obrigada por estar aqui. O gosto é completamente meu. Fico assim um bocado sempre atrapalhada quando me elogiam. É uma coisa que eu tenho de melhorar. Eu não sei lidar bem com os elogios. Se calhar as duas também não sabem. Se calhar fazemos todas parte do mesmo pacote. Por isso, obrigada por me terem convidado. Estou feliz por estar aqui. E nós muito felizes por estares connosco. Então, para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho de quem és. Eu sou a Joana, tu já disseste muitas coisas sobre mim, né? Eu sou a Joana, tenho 37 anos de formação, sou professora há 15 anos. Desde a pandemia entendi que afinal já não queria que a minha vida continuasse a ser como tinha sido até ali. Há 10 anos, este ano faz 10 anos, eu criei um projeto chamado Perna Fina, que tu também já falaste, Joana, e no início a Perna Fina começou por ser um compromisso exposto que eu criei comigo mesma e com o mundo para partilhar o meu processo de perda de peso. Portanto, quando eu criei a Perna Fina, que é uma alcunha da minha família paterna, e se calhar isto é interessante dizer, portanto, desde miúda que eu sou chamada Perna Fina. E o que é uma perna fina para a família do meu pai? São mulheres que têm uns corpos assim um bocadinho atípicos, têm uma parte de cima muito cheia, mamas grandes e pernas finas. E têm um feitio, assim, como é que eu vou dizer? Peculiar. Então, quando em miúda me chamavam perna fina, aquilo confundia-me um bocado, porque não era por causa das pernas finas que me chamavam perna fina, era por causa do tal feitio peculiar. Portanto, e eu achava aquilo um bocado estranho à medida que fui crescendo, porque tudo o que eu queria era ter as pernas finas. E eu só tinha o feitio. E então, há 10 anos na cozinha da minha avó, a olhar para mais uma mesa cheia de comida no Natal, eu decido que aquele seria o último ano em que eu teria como desejo perder peso. E digo que vou criar um blog chamado Perna Fina, a gozar com o nome, num trocadilho, e onde eu ia contar como é que eu ia perder peso. Eu não sabia como é que eu ia fazer, eu não sabia quem é que me ia ajudar, eu não sabia como é que ia acontecer. Eu sabia que a partir dali a minha vida nunca mais seria igual. E a verdade é que os últimos 10 anos da minha vida foram profundamente transformadores, com transformações a muitos níveis, mas é isso, não é? Especificamente, nos últimos 3 anos, eu decido que a Perna Fina já não era só sobre mim. E começo a sentir uma inquietação muito, muito grande e a perceber que eu tinha de arranjar ferramentas para trazer este efeito que eu tinha conhecido na minha vida, este fenómeno que eu tinha conhecido na minha vida de como é que é comer, como é que é efetivamente nos transformarmos de dentro para fora para outras mulheres. Porque à medida que eu fui partilhando aquilo que eu ia fazendo e como é que eu ia, no fundo, emagrecendo o meu corpo, eu fui percebendo que as minhas dores, nomeadamente relativamente à compulsão alimentar, eram as dores de muitas, muitas mulheres. Portanto, aquilo que eu fazia às escondidas, de comer muito até vomitar, de comer muito, pôr as embalagens no lixo, de comer dentro do carro, muitas mulheres faziam.
Portanto, aquilo que eu achava que era o meu maior problema, que eu era a única pessoa no mundo que tinha aquele problema, de repente eu entendo que há dezenas, centenas, milhares de mulheres Não sei se quase todas passaram por algum período a nesse comer sentido. às escondidas, a esconder as embalagens, Com o feedback que foste tendo, não é? com o feedback que fui tendo. Ou seja, tu escreveste exatamente aquilo que eu queria ser capaz de escrever e não sou capaz. Tu descreveste exatamente aquilo que eu faço no final de um dia de trabalho. E eu comecei a perceber, por um lado senti um quentinho, Foi o confesso. que nós sentimos também. Eu, quando li o primeiro post teu, quando encontrei a tua página no Instagram e li o primeiro post sobre a ida a uma pastelaria e comermos o primeiro, guardarmos o outro para comer no caminho, eu percebi, eu faço isto. E depois foi-me interessante, fui lendo mais e pensei, eu tenho os flecos todos. Só nunca cheguei a vomitar, mas de resto, tipo, comer enquanto chegava a casa e jogar a embalagem fora antes de entrar. E havia sempre aquela coisa do mas estás em processo de dieta e parece que nunca emagreces porque aquilo que tu comes à frente dos outros nunca é aquilo que tu comes na realidade. E eu identificava-me na totalidade e eu pensei, não, eu tenho mesmo que procurar ajuda porque eu tenho compulsão alimentar. Uhum. E eu acho que essa identificação, e tu falo de uma forma muito real, não é aquela cena do queres forçosamente ter alguma coisa para ensinar, é que a forma como tu partilhas, nós identificamos na totalidade, porque é efetivamente a realidade do comportamento, não tem vírgula, não tem romantização alguma, é a dureza daquilo que tu não contas a ninguém e que mais ninguém viu. Nem é uma evangelização, não é? E não há aquela coisa do queres criar um movimento. Eu acho que é muito difícil da pessoa se desligar porque é a realidade. Mas ninguém sabe, só tu é que sabes. Há uma coisa que eu procurei sempre ao longo destes 10 anos e acho que consegui, e para mim é uma das minhas maiores conquistas com a perna fina, que é, eu escrevi sempre e falei sempre com autenticidade. E isto pode parecer um clichê, mas para mim isto é muitíssimo importante. Porque quando eu estou feliz, ou quando eu estou triste, ou quando eu estou numa fase pior, eu escrevo e eu falo exatamente sobre o que eu estou a sentir. E lembro-me que na pandemia, quando eu me fui muito, muito abaixo, porque nós íamos casar nesse ano, e a pandemia, aquela incerteza fez com que eu voltasse a comer de forma muito compulsiva outra vez, e daí também ter sido nessa altura que eu fui procurar novas respostas, em que eu me senti profundamente infeliz com tudo aquilo que se estava a passar. A ideia de casar gorda para mim não era possível, e o controle começou-me a fugir de uma tal forma que eu assustei-me muito. E lembro-me na altura as pessoas me dizerem, não é esta a perna fina que eu quero seguir. E eu dizia, adeus, obrigada, o teu lugar não é aqui. Porque eu não vou estar a dizer, e lembro-me perfeitamente de... foi até uma rapariga que eu conheço, sou amiga da irmã dela há muitos anos, ela trabalhava com uma marca de uma plataforma de desporto, e ela queria forçosamente que eu lhe falasse sobre como é que eu estava a aproveitar a pandemia para treinar. Eu não estou a conseguir, eu não estou a ser capaz. Portanto, eu não vou falar sobre isso. Se tu quiseres falar sobre como eu me estou a sentir infeliz na pandemia, eu sou a tua pessoa. Mas eu não vou dizer. Porque efetivamente houve muita gente que aproveitou a pandemia para perder 20 quilos. Eu não fui essa pessoa. Mas não quer dizer que não seja compulsão. Porque eu estava a trabalhar, não é? De um ponto de vista diferente, mas eu tive um pico gigante de compulsão como eu não tinha há muitos anos. Eu comia uma tablete de Milka por dia, mas treinava os dias em que não trabalhava. Nem era no sentido de pensar que tinha que gastar aquela Milka, era mais uma forma de movimentar a compulsão. As pessoas compulsivas são compulsivas em muitas coisas, não Correto. só com a comida. São compulsivas nas relações, são compulsivas com os pensamentos. Eu sou absolutamente compulsiva com os pensamentos. Essa é uma das minhas grandes batalhas, é parar a cabeça e não sou capaz. São compulsivas com as compras, são compulsivas com uma série de coisas. Portanto, as pessoas compulsivas são-no. E por isso, sim, na pandemia eu percebi que eu tinha de encontrar novas respostas. E os últimos 3 anos foram muito importantes para mim nesse sentido, porque eu descobri coisas que eu não sabia sobre mim, sobre a compulsão, sobre outras mulheres, e tem sido um caminho bonito. Boa. Então, aqui um bocadinho no mote do pod, nós procuramos sempre aqui um tema e quando conversávamos há pouco, eu acho que isto faz muito sentido falar contigo, que é, nós todas que atravessamos estes processos, depois chegamos a uma fase em que temos medo de comer, não é? Porque a determinado ponto do processo há efetivamente um emagrecimento, não é? Há ali uma fase em que nós achamos que até temos isto tudo controlado e depois há qualquer acontecimento ou alguma coisa que nos faz passar a ter, eu lembro-me mais vezes de pensar nisto, que é o que é isto de ter medo de comer? De que forma é que isto nos afeta, não é? Porque às vezes é uma transição desta compulsão. Então, acho que de alguma maneira há sempre medo, não é? Se pensares, mesmo naquilo que são a forma como a compulsão acontece, não é? Temos sempre medo de comer, estás sempre a pensar
no que é que aquilo te vai fazer, no que é que... Ou que mecanismos compensatórios tens de Exatamente, criar o que é que vais ter para que fazer para... Mas em primeira e última instância, de forma absolutamente inconsciente, o maior medo que nós temos relativamente ao ato de comer é a possibilidade de engordar. Ponto final. Pois é a consequência e não o Ponto final. O maior medo que nós temos por comer é única e exclusivamente, podemos arranjar as respostas mais bonitas que quisermos, mas o medo que temos em comer é única e exclusivamente porque temos medo de engordar. Porque, e há umas semanas falei muito sobre isto, nós continuamos a viver numa sociedade absolutamente gordofóbica. Ser gordo é mau. Estar gordo é sinónimo de ser preguiçoso, desleixado, feio, nojento. Portanto, comer torna-se penoso porque tem como consequência engordar. Na cabeça de mulheres compulsivas. Ou seja, vou-me centrar nas mulheres porque a mim, eu não percebo nada de homens, desculpa, só percebo de mulheres. E, portanto, o medo vem do engordar, e porque isso é a última coisa que queremos. E o meu trabalho comigo e com as mulheres com quem eu trabalho é exatamente este, que é: não há outra forma de ultrapassar este medo de comer, sem ultrapassar o medo, ainda que transitório, porque será uma consequência passageira, de possivelmente engordar. Porque a cura na relação com a comida tem de passar por existir comida, e eu hoje não tenho a mínima dúvida disto. Porque nós estamos, além de estarmos numa sociedade absolutamente gordofóbica, estamos numa sociedade em que as dietas são muito valorizadas. É quase interessante do ponto de vista intelectual a dizer: não posso ter dieta, é quase ali dá quase ali um alã à coisa, não é? Dá ali uma história para contar, mas não pode, mas estás a fazer o quê? Mas é um detox, mas é um jejum, ai, aquilo é logo tema, estás a ver? É giro, pá, é tão interessante, estás sempre assim. Ai pá, és tão chato. E então, fazer dieta, intelectualmente falando, é fixe, mas nós sabemos que é horrível. Está no centro da maior parte da vida da mulher. É horrível, fazer dieta é horrível, não é? Então, e o que é fazer dieta? E também não... Pronto, eu esta semana fiz umas lives sobre isto, claro que eu começo logo a receber umas mensagenzinhas simpáticas. Porque há pessoas que não vão gostar do que eu tenho para dizer, mas é assim... Porque dói, não é? Não, e profissionais não vão gostar do que eu tenho para dizer, não é? E eu aguento, porque esta é a minha verdade e é baseada numa série de coisas que eu estudo. Eu sou mentorada para fazer estas coisas, portanto, eu estou completamente segura daquilo que eu estou a fazer. E depois também entra aqui um bocado neste esquema. Por exemplo, eu sou de farmácia, né? A farmácia onde eu faço part-time representa uma dieta. E às vezes o que eu tento ensinar é: nada do que vem dentro de um pacote e é um pó, é um alimento, não é? Esta é a base. E pode servir para alguém que quer muito forçar. No outro dia apareceu uma senhora que teve 8 meses para perder 10 quilos. Que o médico tinha recomendado porque ela tinha que fazer uma cirurgia e precisava mesmo, pela parte anestésica, perder esses 10 quilos. E ela não o tinha feito nos 8 meses que tinha, e faltava tipo um mês para a consulta, e ela queria perder os 10 quilos. E então viu aquele outdoor e porque queria comprar aquilo tudo. E dizia-me: acha que eu consigo perder 10 quilos com isto? Pense lá comigo. Teve 8 meses para perder 10 quilos. Não conseguiu perder 10 quilos. Acha que vai ser em 30 dias que vai conseguir perder 10 quilos de forma a poder... Mas vai assumir esta parte e falar com o seu médico e perceber que outras alternativas tem. Não é comprar 300 ou 400 euros. Muitas pessoas fazem isto à rasca. E nós percebemos de onde é que isto vem, não é? De onde é que esta dor vem. Sim. Mas é uma sociedade completamente trabalhada para usufruir desta fragilidade. E isso às vezes assusta-me. A indústria está toda montada para que isso aconteça, não é? E em privado, às minhas alunas, eu digo isto: que há pessoas e há marcas que não vão gostar daquilo que eu vou começar a dizer publicamente, porque até aqui eu julgo que me reservei muito àquilo que eu tinha para dizer. Só que agora estou segura a um ponto que eu não tenho mais medo, já que estamos a falar em medo, sim, eu não tenho mais medo de dizer esta que é a minha verdade. Porque para ser coerente, apesar de eu não ser escrava da coerência, mas claro, para eu ser coerente com aquilo que eu ando a dizer na perna fina desde sempre, eu agora, que é ser autêntica, ponto final, eu agora não posso dizer outra coisa que não é esta que eu descobri para mim. E eu lamento se isto vai ferir alguns egos, mas é o que é. E, na minha opinião,
mesmo que se chame outras coisas mais bonitas, como planos alimentares, reeducação alimentar, são dietas. São dietas. E eu vou resumir isto de uma forma muito simples, que vai ao encontro da pergunta que fizeram sobre o medo, que é: se eu efetivamente respeitar o meu corpo, se eu comer de acordo com as minhas necessidades físicas e de alma, eu ontem disse isto e gostei, se eu comer de acordo com aquilo que eu realmente sinto que preciso, com todo o conhecimento que eu já tenho, porque, e não sou só eu, qualquer mulher que já foi a 50 mil nutricionistas, que já fez 50 mil dietas, que já leu 377 livros sobre isto, que já ouviu não sei quantos podcasts, todo o conhecimento que temos, até daquilo que aprendemos na escola sobre para que é que servem os alimentos, se eu me conectar com o meu corpo e se eu entender o que é que o meu corpo realmente precisa, eu tenho a capacidade inerente de entender que nenhuma entidade externa, ninguém, me poderá dizer o que realmente é bom para o meu corpo. E percebem o que isto implica? Sim, olha, na minha posição, quando eu recebo o diagnóstico oncológico, não é? É que a minha caixa começa toda a movimentar-se, que é, eu tinha menos 12 quilos que o que tenho agora, muito antes de iniciar tratamentos, o que é que seja, era o boom do agora não podes comer isto, tu agora não podes comer aquilo, tu não podes comer açúcar. E depois vamos desmontando estas coisas de uma forma muito tranquila, que é, eu não posso comer açúcar, da mesma forma que toda a gente tem que comer açúcar de forma regrada, não é? Há tipo os bichos papões, e eu penso, não, eu vou comer o que eu quiser, e vou comer da forma que eu quiser, e acho que foi essa a minha grande transformação, que foi aceitar estas reconstruções todas. E, efetivamente, eu agora sou uma pessoa com mais 12 quilos que eu tinha antes do diagnóstico. Não quer dizer que aquela fase anterior fosse a minha melhor, não é? Tipo, esta restrição deixava-me baralhada do o que é efetivamente importante para mim. E, se calhar é comer coisas que são efetivamente reais, que vêm efetivamente da terra, que não vêm de um pacote. E se calhar é muito mais importante do que pensar. Mas depois de tu pensares noutras 300 mil coisas, tu começas a ver indústria em todo lado. É Não é? indústria, são lobbies. E E o que nós temos de entender é que no cancro é outra. É como é tudo. está tudo feito, e atenção, isto não estamos aqui a falar de complôs, nem de... Não tem nada a ver com... mas está tudo feito. Porquê? Tem que haver um equilíbrio. As indústrias alimentares são criadas, como qualquer indústria, como qualquer negócio, para dar lucro, ponto final. E, portanto, nós somos induzidas a consumir aqueles produtos porque sim, não é? Porque sim. Já para não falar de pessoas que recomendam determinadas marcas porque são pagas por isso. Nem vamos a esse ponto. É que nem vamos a esse ponto. Que recomendam determinado pão, que recomendam determinada granola. É que nem vamos aí, porque isto era um sem fim e esse não é o objetivo. Mas vamos ao ponto de que, e voltando aqui a isto que eu estava a dizer, que vai completamente ter com isso, Joana, que tu acabaste de dizer sobre o teu diagnóstico, que é, se eu estiver verdadeiramente ligada às sensações do meu corpo, se eu estiver completamente enraizada com aquilo que eu preciso, se as minhas emoções, se os meus pensamentos estiverem minimamente controlados, equilibrados, se eu os deixar fluir, e se eu entender que esta relação com a comida pode ser completamente ressignificada, eu tenho de entender dentro de mim uma verdade absoluta, que é esta. Ninguém, e eu vou voltar àquilo que eu estava a dizer há pouco, ninguém externo me vai conseguir dizer aquilo que eu efetivamente tenho de comer, a que horas é que eu tenho de comer. Porque acredito que muitas mulheres que vão ouvir este podcast vão identificar-se com isto. Vamos a uma nutricionista, não interessa de que tipo, isso não interessa nada. Não interessa a dieta, não interessa se é reeducação, não interessa nada. Uma das primeiras perguntas é, então a que horas é que acorda? Então, o pequeno almoço vai ser aqui. Hoje em dia sei que isso começa logo a dar errado. Porque há dias, como hoje, em que eu não vou querer comer de manhã. Isso foi uma das coisas que eu adotei para mim. Foi comer quando eu sinto que tenho necessidade. O meu corpo está a dizer-me isso. É só perceber o que é que está aqui. Portanto, não há ninguém, nem a mais pintada. Podem inventar o que entenderem. Estão a ver? As dietas vêm lá dos gregos. Tá? Podem inventar o que entenderem. Foi tudo já inventado. Já tudo está... Não há ninguém que possa dizer a nenhuma de nós, a ninguém que nos está a ouvir, o que é que temos de comer. Se eu intelectualmente sei que tenho de comer menos gordura e menos... Toda a gente sabe isso. Isso aprende-se na escola. Eu ensino isso aos meus alunos de 7 anos, 8 anos, quando estudamos o sistema digestivo e a alimentação e os nutrientes. Portanto, os miúdos sabem isso.
Porque é que nós, mulheres crescidas, e aqui deixa-me dar aqui uma alfinetada que eu gosto particularmente, que é, estamos todas infantilizadas. Ai bem, agora preciso que eu não sei quantas me venha dizer que eu tenho de comer às 11 da manhã um sequilho com aveia e canela. Atenção, eu fui essa há muitos anos. Sim. Mas como é que a não sei quantas, por muito competente que seja, atenção, eu não estou aqui a tirar o mérito a ninguém. Não. Há profissionais de todo o género, umas a fazer melhor trabalho que outras, está tudo ok. Agora, eu não quero isso para mim. O meu dever é um bocadinho alargar a consciência, que é, quem tem comportamentos compulsivos com a comida, tem de encontrar outra forma de fazer isto, que não tomar o pequeno almoço às 7, o lanche da manhã às 11, o almoço à minha, e não comer arroz e não comer mais. E comer 3 colheres de arroz. Porque, A restrição é o pior. porque quem tem compulsão, por alguma razão na sua vida, linkou, não interessa agora as causas, Exato. e se depois quiserem saber, procuram-me e eu ajudo, por alguma razão, em alguma fase da sua vida, linkou que comida era amor, colo, conforto. Ora, se lhe tiram a comida, quando isso ainda não está tratado, essa pessoa vai ficar sem quê? Colo, amor, conforto. Passa-se da cabeça. E é por isso que existe aquilo dos engorda e emagrece, engorda e emagrece. Porquê? Porque eu aguento aquilo um determinado tempo. Todas nós já fizemos isso. Sim. Quando é altamente restritivo. Eu aguento aquilo, pá, tiram-me o arroz. Tiram-me o arroz. E até me podem dar o arroz, mas dão-me 3 colheres de arroz. E há dias, porque a mensagem que eu recebi foi nesse sentido, porque não sei quê, porque hoje em dia já há uma grande consciencialização de que a reeducação alimentar, sim, mas eu não consigo prever ao dia 1 de dezembro que no dia 8 de dezembro eu vou conseguir comer 3 colheres de arroz ao jantar. Porque se calhar naquele dia eu vou ter um dia de inferno, eu vou estar mais cansada, ou vou estar numa diferente fase do meu ciclo menstrual, vamos expor, e eu não vou conseguir comer 3 colheres de arroz. E portanto 3 colheres de arroz vão-me criar uma tal ansiedade que eu até posso só comer 3 colheres de arroz porque tenho ali aquela voz daquela pessoa, que é o meu polícia, porque eu sou uma menina pequenina que não sei tomar conta de mim, não é? Então preciso que alguém me diga o que é que eu tenho para comer, quando e em que quantidade, não é? E tenho ali aquela voz, então eu como 3 colheres de arroz e a seguir eu vou comer uma caixa de gelado, passado ali 2 ou 3 horas. Porque aquilo não me satisfez. Porque naquele dia eu não podia ter comido só 3 colheres de arroz. E o que eu entendo e o que eu encontro hoje são mulheres de 50 anos que ainda hoje choram porque não conseguem. E não estão erradas, nem fizeram nada de errado. Não conseguem. Eu acho que é muito importante desresponsabilizar esse lado, que é, para além disso, falaste uma coisa muito importante, que é, nós ignoramos por completo que temos necessidades hormonais que oscilam em 3 fases diferentes. E depois, eu acho que é por isto que hoje em dia temos tantas mulheres em perimenopausa tão cedo. Por causa destas restrições todas e não se olhar para a mulher perante estas alterações. Tipo, há mais, tens de categorizar o sono e privilegiá-lo na totalidade, não é? Porque é uma higiene completamente esquecida. E se nós entramos e vais dormir dessa forma, não é? Não vais dormir. É que está tudo voltado. Há aqui outra coisa e que despertei há muito pouco tempo para isso, que é esta ideia dos planos alimentares, como tu dizias, ou mesmo que não lhe chamemos dieta. Eu acho que durante muito tempo o que acontece é isso. Não se chama dieta, não é uma restrição, porque é um plano que está feito segundo aquilo que são as nossas rotinas. Mas efetivamente é uma restrição. Porque é alguém, como dizias, que está... Sim, exato. Deitas com fome. E é alguém que te está a dizer o que é que tu vais comer em determinado momento e, como dizes, em 5 dias na semana ou em 7 dias na semana não vais precisar das mesmas coisas todos os dias. E deitas-te a achar que aquela sensação que tu sentes é a conquista. Acerta. É aquela conquista que tu tens que ter. Não é? Que é isso que eu acho errado. Tens que ser regrado no tabaco, no álcool e numa ingestão desenfreada de açúcar, não é? Mas no resto... Hoje em dia eu vou mais longe nesta questão do comer, eu vou quase como na questão de ir à casa de banho quer dizer, tu não aguentas a vontade de fazer xixi. Eu acho que essa para mim foi a afirmação que mudou tudo. Tu não aguentas a vontade de fazer xixi. E comer é uma necessidade fisiológica tão forte como fazer xixi. E perante as tuas características hormonais e as minhas, seremos as 3 diferentes, com certeza, vais ter um metabolismo completamente diferente, vais ter uma ingestão completamente diferente da minha. E amanhã pode ser ainda mais diferente. E está tudo bem. E existem fases na vida, existem dias na vida, existem semanas na vida. Para mim é óbvio que... Para mim foi duro, muito duro, desculpa, não tem mal. perceber isto, que foi ver a transformação física que o meu corpo teve durante os tratamentos, todos, e chegar ao fim e pensar, foi preciso passar por esta merda para perceberes que a maior máquina
que tu tens, desrespeitaste a vida toda. Isso para mim foi, tipo, avassalador. É a aceitação que eu tenho sobre mim, sobre as minhas alterações físicas, porque ainda agora tenho muitas, por causa da menopausa, né? Tenho mesmo semanas em que a minha parte inflamatória está no pico e que fisicamente parece até nem haver alteração nenhuma e por dentro assim de rastos. Como tenho alterações em que pareço aparentemente estar muito mais gorda e depois em quilos não estou, porque tem muito a ver com esta fase nova que o meu corpo está a aprender a acolher. Mas eu consigo ter uma tranquilidade que eu nunca tive. Mas foi preciso passar por este processo. Não sei se é só maturidade emocional ou ter também já conquistado aqui algumas questões emocionais, mas é duro eu ter percebido que eu lutei a vida toda contra o meu corpo. Eu entendo isso muito bem que estás a dizer. No meu caso, o meu corpo passou por uma grande transformação por causa da gravidez. Eu aumentei 40 quilos na gravidez. E na altura, eu odiei estar grávida, odiei, espero nunca mais estar. Tenho 2 filhas queridas, que eu amo profundamente. Quando elas ouvirem estas coisas e quando elas crescerem, eu vou-lhes sempre dizer que não teve nada a ver com elas, eu odiei estar grávida. Porque a minha gravidez foi muito dura. E eu não me estou a vitimizar, foi muito dura. Eu dormi de gatas muito tempo, com uma grande barriga, porque a minha barriga cresceu logo muito, 2 placentas, as minhas mamas cresceram muito, e era o que, às tantas, o meu médico dizia: isto já não tem a ver com o que tu comes, o teu corpo não está a aguentar esta transformação hormonal. E eu não entendi, eu julgo que isto é importante passar, porque está relacionado com isso que tu disseste relativamente ao teu cancro. Eu não entendi na altura porque é que eu estava a passar por aquilo e agora eu sei. Porque, e aqui agora ainda aqui para um lado mais shanti da coisa, mas às vezes é preciso para as pessoas abrirem um bocadinho assim também. Se eu tivesse passado pela gravidez de uma forma leve e até tivesse engordado, imagina, 20 quilos, 25 quilos, e a seguir os tivesse perdido num ai, tu tivesse sido, pronto, suave, não é? Sim. Eu não tinha ido tão lá a fundo como eu fui. Às vezes precisamos de levar assim 2 pontapés na tromba da vida. E então, 40 quilos foi o que a vida achou que era mesmo assim. Tu estás convencida que tu tens aí uns abdominais do caralho. Então, nós não só te vamos dar uma gravidez de merda, como a seguir te vamos dar um pós-parto que tu vais querer atirar-te do nono andar. Literalmente. E então, quando tu tens de ir às profundezas do teu ser, primeiro tens de ter muita coragem, mas é assim, tu não tens outra hipótese. Exato. É aí que eu também. Tu não tens outra hipótese. Portanto, quando tu lá vais muito ao fundo, das duas uma. Ou tu efetivamente acabas com a tua vida, ou tu tens de arranjar uma hipótese de sair dali. E não foram os 40 quilos, foi toda a ressignificação que eu tive de fazer da pessoa que eu era. Eu tive de procurar ajuda, não é? Que continuo a ter. E senão também eu não podia fazer este trabalho, porque eu estava completamente desaustinada, não é? E durante um tempo eu não fiz este trabalho porque não me achei capaz. E eu tive de entender que eu tinha passado a vida toda a fazer isto ao contrário. Ou seja, eu estava completamente preocupada com o corpo, eu fazia o que fosse preciso para ter o corpo que eu queria, desrespeitando a pessoa que eu era. E por isso é que eu disse na live que fiz, aquele corpo que eu tive, que me trouxe tantos seguidores, não era o corpo certo para mim. E então nós temos de fazer esse luto, que é, eu cheguei àquilo, eu tive de fazer este luto. Sim. Eu cheguei àquilo, mas aquilo não é o certo para mim. Com expectativa, não é? Aquilo é o que a sociedade diz que é o certo Exato, para mim. claro. Estás mesmo um canhão, estás mesmo muito boa, tens uns grandes abdominais, E então? E eu não vou mentir. Se eu dissesse assim, podes ter esse corpo agora outra vez, tragam-no. Mas a saber o que sei hoje. Exato. Então isso não vai ser possível. Porque eu não vou passar por aquilo outra vez. Eu não me vou impor aquilo outra vez. E então eu sei que o que eu quero agora é apenas a forma ótima para o meu corpo. Que é um conceito muito novo para mim, que é, se eu me respeitar em todas as dimensões daquilo que eu sou, se eu respeitar o meu apetite, a minha fome, se eu comer tendo em conta os meus níveis de satisfação, se eu comer ou não comer de acordo com aquilo que eu realmente desejo e preciso, o meu corpo, que é o que está a acontecer, irá naturalmente para a sua forma ótima. E qual é? Não sei. E acredito que nenhuma mulher que está a ouvir isto sabe. Sim, pode ter uma vontade ou uma idealização. Pode. Fundamentada no que quer que seja. Mas não sabe o que é, porque não fizeram isto ainda. Sim. E o que é isto? É comer de acordo com as minhas necessidades, que é aquilo que se chama uma alimentação intuitiva. Isto é preciso trabalhar, como é óbvio. É treinar, porque o corpo
é Precisa de feito movimento. para se mover, ponto Claro, final, e aqui sim. não há volta a dar. O corpo tem de se movimentar. E é eu entender que isto é um processo. E então é interessante porque no programa que eu tenho com as minhas alunas eu vou falar de metas e uma das coisas que lhes vou dizer é Não. não há metas. Porque tu entregas-te ao processo. E a meta é entregar-me ao processo e estar aqui até o último dia da minha vida, se for preciso. E com flexibilidade para ir acolhendo as diferentes fases, não é? Eu sinto-me aí, que é o não exigir-me de nada, que é perceber, hoje estou-me a deitar, como é que eu estou? Amanhã vou-me levantar para treinar ou vou treinar noutra hora? E eu agora faço esse... permito-me a fazer isso. Não Antigamente ser não. rígido, não é? O horário estava estipulado e eu tinha que cumprir. Fosse o que fosse, A acontecesse. sangrar. E isso é que era a luta. A luta era ir na Que mesma. forte, que Sim, corajosa. Exato. Doente a ir treinar. E era o valor. O valor Era. estava aí, não é? E Exatamente. agora não. Tipo, hoje de manhã levantei-me e fui correr. Ótimo. Porque ainda não tinha conseguido ir. E a mim faz mesmo imensa falta. Mas estou já a chegar à sexta da tarde. Porque já não me inibo. Eu acho que para mim o mais difícil era aceitar que eu poderia ter um dia sem fazer nada. Podia sentar-me no sofá e estar o dia todo e depois, a seguir, a vida trouxe-me 1 ano e meio em casa sem fazer nada. E os primeiros 2, 3 meses foi sempre na luta do Paraste à arranjar alguma força. coisa para fazer. Paraste à força. E ainda tinha a adrenalina toda em movimento, que era aquilo que estava a acontecer, eu já tinha estipulado o plano todo que ia fazer, e eu percebo que só 2 ou 3 meses depois é que eu comecei a processar a engrenagem de toda a situação e a aceitar que até podia ter tarefas para fazer, né? Porque senão ainda em Covid fica a biruta, mas acolher que eu podia dormir as cestas que eu quisesse, porque agora tinha essa oportunidade. E podia ir à rua se eu quisesse, ou se eu não quisesse, podia não ir. Eu até pintei por pontos. Toda a gente me dizia, tu és doida, eu ia ficar cheio de stress. Olha a mim, eu curti, nunca tinha experimentado. Eu fiz um monte de coisas que nunca tinha feito. Mas também varri o fim da Netflix. E depois pensei, olha, estou satisfeita. Agora estou satisfeita. E agora anseio por conseguir fazer isso. E antes não, sentia-me culpada. Mas sabes de onde é que isso vem? Isso vem da cultura gordofóbica. Ainda culpa. Quem é que descansa? Os preguiçosos. Exato. O que é valorizado na sociedade? Quem trabalha, quem produz, quem atinge objetivos. Não é? Quem fatura mais, Quem sai quem depois da lucra hora. mais, quem sai depois da hora, quem Sim, chega quem antes. sai. Não, Por acaso é muito engraçado que o Bruno fala sobre isso, que é quem sai depois da hora, e eu nunca tinha pensado nisto, quem sai depois da hora É não porque é não faz nada é o porque dia não inteiro. conseguiu gerir bem o seu tempo. E É o isto que faz eles- todo, e na altura não fazia Os sentido. nórdicos E depois, claro que sim. puxa muito por esse lado. Mas há uma coisa que tu falaste aí, e já não é a primeira vez que tu. Eu acho que foi quando tu disseste isso que não saí desse lugar, mas pensei muito mais vezes sobre isso, que é esta ideia de acabamos por nos vitimizar e não assumir a responsabilidade. E isto leva-me a esta questão do medo e de continuar a seguir planos que alguém que não faz ideia das minhas necessidades passa, porque efetivamente eu não vou assumir essa responsabilidade. Porque eu dizer assim, eu vou comer fruta em vez da sobremesa porque está no plano. Foi alguém que mandou e eu não estou a assumir a responsabilidade. Mesmo que haja consequências, depois nós podemos gerir. Mas ser eu a tomar essa decisão e a assumir essa responsabilidade foi algo que eu não tinha sequer pensado. é ser adulta. É largarmos a parte infantil que ainda trazemos. Nós somos uma sociedade infantilizada, Sim, todas. sim. Mulheres e homens, não interessa, não é? Sim. Mas nós, mulheres, nesta parte do corpo, somos muito infantilizadas, porque nós continuamos à espera que alguém nos venha dar a receita mágica. Isso também nos dá desculpa para poder. Claro! Sim, sim. Porque Falhou, assim, porque o Descanso, plano não era é? bom. E descanso. Porque alguém vai inventar alguma alguém coisa. vai inventar alguma coisa e eu sigo a maré. Não. Porque se eu agora quiser comer uma rabanada neste segundo, eu pago a fatura. Isto foi uma coisa que eu aprendi com a minha mentora, que é, Joana, tu pagas a fatura. Tu queres comer 10 donuts, tu pagas a fatura. Tu queres comer McDonald's todos os dias, tu pagas a... Tu és uma adulta. E tu vais entender o que é que isso vai fazer ao teu corpo. E então, depois tu vais decidir em conformidade. E isto já é muito mais do estar gorda ou estar magra. Quero estar gorda, não quero. E é preciso que realmente me venha aqui uma avalanche muito grande à cabeça para um dia me ouvirem a dizer assim, adoro estar com peso a mais. Sim. Porque isso não é a minha forma ótima. Ponto final. Exato. E também é importante dizer isso, porque assim Sim. não é. Não é... Pronto, podemos entrar aqui noutro tema que não sei, que é um pouco sensível. Que me dá um pouco de nervos. Pronto, que é aquela aceitação. Que é, vamos ver uma coisa. Se eu acredito que o meu corpo merece ser mesmo respeitado, ele tem de ir para uma forma ótima. E uma forma ótima não é nem nutrido demais, vou dizer assim, Sim. nem nutrido de menos. Exato. É qualquer coisa que há no meio. Portanto,
que mas vai surgir Exato, eu ia dizer, oscilações. provavelmente não vai ser sempre igual. Não exato. vai Não há ser problema. sempre igual. Porque aquela coisa de que vejam como isto é tonto, infantil. Epá, eu vou chegar ali aos 57 e eu fico lá. Não! Isso não vai acontecer. Mas a máquina não foi feita para isso. Não é assim que funciona. Por isso é que às vezes eu tenho mais barriga. Eu, qualquer uma de nós, eu tenho mais barriga, ou tenho mais mamas, ou tenho mais não sei o quê. Basta eu ter comido uma coisa que me inflama um bocado mais. E o que eu tenho é de entender. Eu adoro pão. Adoro pão. Eu sei que o pão me faz barriga de pão. Mas durante muito tempo eu não comi pão porque eu não queria ter barriga de pão. E agora, quer dizer, vamos lá ver. Eu como pão sempre. Eu como pão quando me apetece. Ponto final. E é tão engraçado que ainda hoje lá tinha um pão em casa de manhã e simplesmente não quis comer. E isto é que é a magia da coisa que é. Eu tenho aqui o pão, eu posso comê-lo todo se eu quiser. Uma frase que eu digo muito às minhas alunas é: eu posso tudo, mas eu quero tudo. E esta é uma das descobertas mais bonitas neste caminho que é: senta-te num centro comercial e tu podes tudo o que tu quiseres. Tu podes McDonald's, tu podes Pizza Hut, tu podes Portugália, tu podes todos os que tu... H3, todos os que tu quiseres com tudo o que tu quiseres. Senta-te. Mas agora ser completamente fiel à tua vontade e escolhe o que tu queres comer. Eu faço isto permanentemente a mim mesma. Apesar de achar que hoje já consigo fazê-lo muito bem, eu continuo a testar-me. Eu continuo a ir a um centro comercial, que é a zona da restauração, não é? Que é muito fácil de fazermos este teste, que é o que é que eu quero mesmo. E já contei isto, não é? Que no outro dia dei por mim a comer uma tapioca de frango e pensei: Joana, quem és tu? Tu podes qualquer coisa, não é? E antigamente eu escolheria a tapioca de frango. Porquê? A tapioca, porque é fit, não tem Mas glúten. a pensar naquilo que provavelmente... Não, e agora eu estou só a respeitar efetivamente. Eu gosto daquilo. Eu gosto daquilo. Mas se eu quisesse McDonald's, eu podia também. E então, estamos aqui a falar de uma palavra que para mim é absolutamente basilar nos meus valores de vida, que é a liberdade. Porque nós falamos tanto em ser livres, mas continuamos a deixar que nos aprisionem, continuamos a deixar que nos digam o que é que temos de comer às 15h45. E se eu às 15h45 não quiser comer? Claro que agora sei que surge logo uma pergunta assim: sim, então é quem tem horários e tem de almoçar ao meio-dia. Percebo. Vai ter de fazer uma gestão um bocado mais difícil. Mas se calhar não tem sempre horários para comer a todas as horas, não me venha com tangas, porque não tem horas para Se tiver que lanchar. almoçar essa hora, não quer dizer que tenha que lanchar. Mas isso às vezes também vem de um lugar de medo, não é? Porque eu lembro-me de falarmos sobre isso neste sentido de é melhor comer agora, eu fiz isto muitas vezes, vou comer já Para não ter fome. porque eu depois não sei, quando tiver fome, se eu me consigo controlar. Claro, isso é o medo E da isso vem a um restrição lugar e de da medo. compulsão. Porquê? Porque tu achas que és uma descontrolada. Sim. Tu és uma menina Sim, descontrolada. só alguém é que vai poder gerir o meu plano alimentar. Com certeza, decidir tu o não que é que eu sabes vou decidir comer. o que é que vais Sim, comer. claro que sim. O poder não está nas tuas mãos. Fala-se muito em empoderamento feminino. Para mim, há poucos poderes maiores do que este. Olha, tu no meu corpo não. Hoje em dia, eu dispenso que façam comentários se eu estou mais magra, se eu estou mais gorda, se eu estou... Mas acho que é tipo uma das coisas que temos mesmo que desconstruir, porque acho que é o maior cartão de visita que ainda se ouve. Eu Com ontem estive certeza. num jantar e observei isso, que é tipo, mas porquê que insistimos em falar do corpo alheio? Porquê que isso é um elogio? Porquê que isso é tipo um quebra-gelo? Eu acho que às vezes também é a forma de nós nos mascararmos em relação ao outro, não é? Vou já dizer sobre o outro que é para o outro já nem me dizer nada a mim. Nunca tinha a dizer sobre isso. Mas há uma coisa também que tu falas e eu não sei se isto terá sequer resposta. E eu só percebi isto porque, e já partilhei aqui, há muito deste caminho eu vou partilhando com o Bruno, não é? Com o meu marido. Eu explicava-lhe que do que eu tinha ouvido, não é? Das sessões também que nós vamos fazendo. Tu tinhas dito que se nós temos vontade de ir à casa de banho e fazer xixi, cocó, o que for, e fazemos, porque é que quando temos vontade de comer nós não comemos? E é muito engraçado que ao fim de meia dúzia de horas eu disse assim, nunca tinha pensado nisto. E isto levou-me a esta questão, que eu não sei ao certo se tem a resposta, que é, quando é que nós deixamos de sentir que a alimentação, que a fome, não era uma necessidade que devíamos corresponder? Porque, como tu dizes, quando tens vontade de fazer xixi, não sei que não consigas, e mesmo assim, em santos populares e coisas, sabemos o que é que acontece, portanto, nós fazemos e não conseguimos controlar, porque é que, em relação à fome, nós não fazemos isto. Nós fomos desligados desta ideia de é uma necessidade, eu tenho que corresponder. Cresce mais connosco mulheres, não cresce nessa fase da adolescência? Isso vem da infância, na minha opinião. E de todo o estudo que eu tenho feito, isso vem da infância e vem dos nossos cuidadores, que com toda a boa vontade do mundo, Claro. nos traumatizam neste ponto da alimentação. Não tem... Atenção, é o que é. Sim. É o que é, não é? Claro. Não há aqui culpados. Não.
Mas a verdade é que pensem em frases como gostas, 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 gostas. Não gostas de comer menos. Comes menos. Não comes agora, comes depois. Gosta? Não, não. Vais comer agora. Não, não. Agora vais comer. E então nós somos estragados. Porque ninguém diz para aguentar o xixi. Mas se uma mãe ainda não teve tempo de acabar o jantar, diz assim, tens de esperar. É a vida a acontecer. Não é? É a vida a acontecer. Claro que agora eu tenho 2 filhas, daqui a bocado com 2 anos, e se elas me pedem comida, eu dou-lhes. Ainda no outro dia o meu sogro, precisamente porque eu posso estragá-las de outra forma, nesta parte gostava que não, já agora é... já agora mais consequências. gostava nesta parte de não as estragar, não é? Apesar de depois toda a sociedade as poder estragar. No outro dia o meu sogro fez um comentário muito engraçado porque a minha filha Maria Eduarda é uma criança com muita fome. O universo sabe o que faz, então mandou-me aquela filha. É uma criança com muita fome e chegou da escola e agora as minhas filhas já andam, são muito ativas, estão sempre a dançar. Então a vida é delas. E a Maria Eduarda chegou a casa e ela até já fala bastante, quer dizer, mas não sabe dizer que tem fome, não é? Ela toca na boca e eu percebo. Mas naquele dia ela só gritava e eu pensei, a Mida está doida, a Mida não estou a perceber o que é que a Mida quer. E o meu sogro estava lá, tinha-nos ido visitar, que já não via as netas há uns dias, então elas têm uma relação muito próxima com os 4 avós, são muito sortudas, e o meu sogro foi lá visitá-las. A menina, o que é que a menina tem? A menina não para, coitada, o que é que a menina tem? Deve estar sono, não sei o quê. Eu às tantas é que tu tens fome. E ela bateu na boca como é o sinal que ela faz. E ela comeu meia banana, mirtilos, pão, bem, tudo aquilo que eu lhe consegui dar enquanto efetivamente preparava o jantar, estão a ver? E o meu sogro às tantas diz isto. Pronto, está a comer tanta fruta, daqui a bocado não come o jantar. E o que antigamente seria uma frase, isto à minha filha não faz nada, mas a mim, que sou mãe dela, faz. E então a minha resposta foi assim, qual é o mal se ela já comeu fruta? Ela está tão feliz a comer a fruta. Depois não comas lulinhas que a mãe está a fazer, não faz mal. Não faz mal. E estão a ver, o meu sogro, coitado, ele não disse isto com maldade nenhuma. A preocupação dele é que depois a neta não vai comer as lulas, que na opinião dele são mais importantes que a fruta, não é? Mas vejam como isto é impactante. E efetivamente, adivinha, ela comeu muito pouco, só comeu massa, porque era massa com lulas. Ela só comeu massa. E então? Sim. As minhas filhas não têm nenhum tipo de restrição. Há uns biscoitos que elas gostam, elas não comem açúcar, porque isso foi-nos aconselhado pelo pediatra, até aos 2 anos, e enquanto pudermos prolongar, depois acho que também tem de ser uma escolha delas, e elas vão estar na escola e vão provar, e portanto, como não as queremos inibir, mas elas não têm restrição nenhuma, a não ser essa. Não comem alimentos com açúcar, bolos e bolachas de nenhum tipo. Mas elas comem uns biscoitos que há para miúdos, hoje em dia a indústria alimentar já está muito avançada, sem sal, sem... E elas adoram aquilo, são os puffs de milho. Elas adoram aquilo. E quando eu estava neste caminho, eu comecei a observar isto nelas, que é, se eu lhes desse um biscoito para a mão, isso criava-lhes alguma ansiedade, elas ficavam nervosas. Então eu comecei a testar isto. Porque se eu lhes desse só um, elas, naquela cabeça de ano e meio, iam achar assim, eu só posso comer um. Então começavam logo a gritar, a apontar para o pacote. Então eu comecei a pensar assim, eu já as estou a estragar. Então eu comecei a fazer ao contrário. Eu comecei a despejar o pacote para um Tupperware ou a abrir diretamente o pacote e a dar-lhes para a mão. Então o que é que elas viam? Muitos. E eu comecei a perceber, caraças, isto somos nós mulheres todas. As minhas filhas estão a representar todas as mulheres. Que é, está aqui tanto, escolhe o que tu queres. Só há uma regra. Tu tiras o próximo, vê, eu a falar com amigas de 1 ano e meio, louca. E o meu marido, que está? Não te metas nisto, que isto é entre nós as 3. Só há uma regra, Duda e Luísa, só há uma regra. Tiras um de cada vez. E só comes o próximo se realmente quiseres. Eu a dizer isto para mim desde ano e meio. Então elas acabavam e a seguir faziam e eu dava. O pacote outra vez todo. E elas tiravam. Comiam. O que é que aconteceu? Elas paravam instintivamente. E não era porque o pacote tinha acabado. Elas paravam quando simplesmente não queriam comer mais. E eu percebi uma coisa importantíssima que é, e depois ouvi esta frase num contexto de negócio, mas que se aplica aqui. Um animal saciado para de caçar. Porquê é que comemos compulsivamente? Porque estamos famintas. E então, se estivermos completamente alimentadas, porquê é que havemos de comer mais? Se comermos comida que gostamos, em quantidades que achamos razoáveis, porque o nosso corpo está só a dizer-nos aquilo que quer e precisa. Porquê? Porquê é que fazemos diferente? E agora as pessoas estão a pensar, então e se eu quiser todos os dias comer McDonald's? Garanto-te que não vais querer.
pessoa, garanto-te que não vais querer comer McDonald's 365 dias. Não é possível. És um alien. Exato. Precisas de ser. Eu tenho Portanto, distinção. percam o medo, não é? Isso é a coisa que eu digo às mulheres com quem eu trabalho, é testem-se, o que é que querem mesmo comer? O que é o quê? Não há limites, é o quê? E então satisfaçam-se. Ninguém vai alimentar-se de McDonald's, nem de Porque pizza. essa é a questão, não é? O facto de não haver limite, porque havia sempre um limite, ou uma quantidade, ou um determinado tipo de Não há alimento, limite. e deixa de haver, e deixando de haver, claro que há medo, obviamente, não é? Porque há muito tempo que não nos alimentamos assim, mas... Ou nunca, mas, ou nunca. provavelmente Sim. nunca, sim. E se estiveres a viver uma fase hiper restritiva, é óbvio que o peso vai aumentar. Mas, e esta, Mas isso quer dizer é que tu não estavas num sítio claro, bom, exato, não é? exato. O E contrário. que isso não quer dizer que seja definitivo, lá está, como dizemos há bocadinho, que depois vai ajustando. Esta questão dos miúdos, obviamente a mim impacta-me ainda mais, não é? Por uma questão profissional, e comecei de facto a perceber, já há muito tempo que para mim as refeições não são guerra, não são questão, porque são guerras de poder. Eu já vi isto acontecer, não é? Com estas filhas, e de facto, e mesmo aquela ideia do, mas e se não dizemos quanto é que eles comem, ou eles vão estar sempre a tirar, e é muito engraçado porque aquilo que eu assisti, se me permites, foi o diálogo que tu tens é que nunca é assertivo, é um diálogo de pergunta. Se calhar, vê lá, se calhar já estás cheia, se calhar já precisas de mais, ainda não. Nunca tiraste a opção da frente. Sei que eu estou tão cansada. Sim, acredito. Porque isto é todos os dias assim. E eu, quanto mais te ouço falar sobre isso, mais obviamente vou reparando naquilo. Primeiro, em tudo aquilo que eu fazia, que era obviamente associado às minhas crenças todas de mas essa questão de seguir vamos almoçar, ainda por cima no sítio onde eu estou, eles comem fruta e têm bolachas. A minha irmã ficava horas sentada à mesa com um prato. Isso eu nunca fiz, não faço, acho que não é por aí. Para E todos como eu nós. digo, Havia uma fase em que a refeição era um momento de stress para todos. Não era só para ela que não gostava de comer nada. sim, era para toda a gente. mas há muitos miúdos a quem fazem É isso horrível. e eu acho que profissionalmente eu tenho que criticar muito isso, não é? Mas isso para mim não é questão, quando dizem não querem mais. Mas havia pequenas coisas, e há pequenas coisas que eu ainda tenho que controlar, do género. Então come só mais um bocadinho do peixe. Então come... No outro dia, eu já partilhei isto com a Joana, era batatas fritas com bife. E ele comeu as batatas fritas, não quis mais carne e pediu mais batatas fritas. E eu disse-lhe assim, come só um bocadinho de carne que eu já estou as batatas fritas. Bolas! Compensa! Não pode ser. Então eu estou quase numa fase esquizofrénica neste momento, que é, digo-lhes as coisas e depois vou fazer. Não espero que eles... Ou, por exemplo, as bolachas, como vêm os pacotes inteiros, eu agora dou-lhes o pacote para tirar. E é muito engraçado, que percebi que há ali 2 ou 3 miúdos que me fazem logo assim o número 2 com os dedos. E eu digo, podes comer 2, mas vamos tirar uma de cada vez. E tem sempre... E às vezes come 3, mas vem buscar a seguir. Então isto tem sido até mesmo... porque acho que... E não quero, de alguma maneira, contribuir para esta ideia de deixarmos de acreditar que a alimentação não é uma necessidade como ir à casa de banho. Eu tenho um trauma muito grande com o facto de não deixarem ir à casa de banho durante a sesta. Porque me fizeram isso e eu acabei de fazer xixi à porta da sala e que foi horrível. Eu nunca consegui. Mesmo, há aqueles miúdos que 25 minutos não quer fazer xixi. Pois é barulho que se faz, pois há um que acorda, certo, mas vão sempre. Não há miúdo nenhum que fique numa cesta para não ir à casa de banho. E com isto da alimentação eu nunca tinha feito esta ligação. Eu não quero que isso desaconteça, independentemente do que possa acontecer depois, porque acho de facto que vai ter este impacto e deixar de ser uma necessidade. E tem que ser vista como uma necessidade, não é? Uma das palavras que as minhas filhas melhor dizem é mais. E é irónico e eu acho que tem graça, não é? Porque elas dizem mais sempre em relação à comida. E para mim é quase como eu encontrasse paz naquele mais. Porque durante tanto tempo eu vivi no menos. Sim. E então agora ver 2 bebés a dizer mais, mãe, mais... E não haver limite. E quando me dizem assim, ok, então e se elas um dia quiserem comer um bolo de chocolate inteiro? E eu pergunto, a sério? Mas elas são o quê? Atrasadas... Desculpem. Exato, sim. Elas são o quê? Atrasadas mentais? Mas porquê é que isso há de acontecer? E mesmo que elas um dia abusem mais, vamos imaginar numa festa de anos, que eu acho que não vai acontecer porque elas estão a aprender a regular o seu sistema, mas ainda que aconteça, têm uma dor de barriga, diarreia, e então aprenderam à sua custa. Sim. Olha, Duda, Luísa, aí está o teu limite, querida. Exato. Aí está. Mas se nunca esperei... Olha, o chocolate faz mal à barriga. Ainda no outro dia contei isto. Os meus pais estavam em minha casa e estávamos a comer cornetos. E elas não comem açúcar, portanto, não provaram o corneto. E a minha mãe estava escondida a comer o corneto, coitada, para as miúdas não ficarem... Pronto. E então a minha mãe, de costas para as netas, para elas não verem, e a Duda, que tem um olho rasgado até aqui e adora comer, já uma a apontar. Pronto. Mais, não tinha comido nada.
E a minha mãe respondeu-lhe isto, tal como o meu sogro, com zero maldade. Sim. Isto faz mal à barriga. Oh mãe, não faz, mãe. Não é? Ela um dia vai ter de perguntar, então porquê é que tu estás a comer, avó? Não é? Não há alimentos bons nem maus, não há alimentos que fazem mal à barriga. Porque assim, se ela comer uma panela de brócolos, ela vai ficar com caganeira. E os sejam brócolis. Exato, e os brócolos são considerados bonzinhos, não é? Não é? Ao contrário dos cornetos, que são mauzinhos, não é? Ai, seu mau corneto. Então, é só isto. É tão simples, não é? Porquê é que complicamos uma coisa que é tão simples? Porquê? Porque a indústria alimentar, a indústria nutricional, a indústria dos suplementos, lucra as crenças que trazemos, a forma como fomos criados, não é? A tirania do desperdício, que para mim é uma coisa que me enlouquece, não é? As criancinhas em África que não sei o quê. A menos que eu vá pôr este resto de bacalhau meio cuspido das minhas filhas numa caixinha para mandar para as crianças em África, isto faz zero sentido eu estar a dizer que os meninos não sei aonde. E que entendimento é que a criança vai ter disso? Quer dizer, é só tonto, não é? É só tonto, ou que há gente que passa necessidades, ou que... Quer dizer, essa não é a realidade delas, elas não entendem o que isso significa. Nenhum de nós nunca entendeu que havia crianças a passar fome. Felizmente essa não foi a nossa realidade, não é preciso ir à África. Há pessoas no nosso país a passar muitas necessidades. E ao lado de cá. Há pessoas muito perto de nós a passar muitas necessidades, portanto isso é só ridículo fazermos isso, não é? E então se temos essa preocupação, que ajudemos essas pessoas de alguma forma e não estejamos a desadaptar o ego das crianças com quem lidamos, porque é disso que estamos a tratar. Portanto, sim, isto é simples. É simples. Agora... E há uma maior necessidade também nos miúdos, não é? Consoante a fase de crescimento, de mais nutrição. Claro. O meu sobrinho agora está numa fase muito ativa de desporto e ele sempre foi muito energético, e se ele estiver em casa o dia inteiro connosco, né, há muito menos desgaste de energia, então ele pede muito mais vezes para comer. E ele tem de comer. E há miúdos que comem mais e que têm mais fome. Ou que... Ele tem de comer. Agora, voltando ao medo. Porquê é que isto dá tanto medo? Agora posso comer tudo o que eu quero, então eu vou engordar quando? E nós que também temos muito medo de fazer escolhas. Pelo menos para mim, às vezes era muito mais seguro ter uma coisa por onde do que fazer a minha própria escolha. É a desresponsabilização que a Inês falava há pouco. Porque se correr mal, a culpa não é tua. Exato, é isso mesmo. É porque não é só os quilos que eu vou engordar, porque isso não é... Eu acho que passava aquela fase do enamoramento, do aí agora estou tão fixe. E isso significava que, durante aquele período, eu ia estar numa fase normal. Eu ia comer como os outros comiam. E depois aí disparava outra vez o peso, né? E depois ficava ali uma fase em que eu olhava e pensava, já estou outra vez aqui, então bora lá começar tudo do princípio. Porque às vezes eu penso, a pessoa precisava assim tanto de ajuda para fazer dieta. Não, a gente cumpria tudo. O nome da pessoa que era diferente. Quando surgiu aquelas coisas do agora comes uma bolacha Maria com um quarto de maçã. Eu vejo muitas pessoas à minha volta que, com estas altas restritivas, passam o tempo com dores de cabeça ou tonturas e não percebem porquê. Porque é impossível para o corpo, com a idade que a pessoa tem, o estilo de vida que tem, a atividade toda que tem, poder viver com uma bolacha Maria e um quarto de maçã. E depois, mesmo que não seja assim tão restritiva, é aquela questão da culpa e de ou porque já falhei, depois entro no falhei, começa a querer compensar isso ou a querer dar resposta a isso e entra na compulsão. E eu lembro-me um dia que tinha começado uma dieta muito, muito rígida, e depois fui à casa de uma vizinha, eu estava com muita, muita fome, e eu roubei, vou aqui assumir isto, e eu roubei uma castanha assada, porque eu tinha tanta fome, que ela tinha lá na bancada, eu ajudava com os miúdos, ela tinha 3 filhos, e eu ajudava, eu sempre gostei muito de miúdos, de crianças, e então ali ao final do dia aquilo era complicado, eu já estava a estudar para ser professora, então eu ia ajudá-la. Foi na fase que eu comecei assim as dietas de forma mais a sério, e nessa altura na faculdade eu até perdi bastante peso, depois engordei tudo outra vez. E eu roubei uma castanha. E isto marcou-me porque, vamos lá ver, uma castanha absolutamente inocente, não é? Foi aquilo que eu apanhei para matar um bocado da tanta fome que eu tinha. Portanto, isto era de uma violência que me levou a ter até um ato irracional, que é, estou a roubar comida, a comer às escondidas da casa da minha vizinha, porque eu não estou a conseguir reagir. Eu não estou a conseguir reagir a isto que eu me propus a fazer. Mas estão-me a dizer, não é? Lá está, aquela desconexão comigo, estão-me a dizer que isto é o que eu preciso de fazer para perder 15 quilos. Então eu vou. Estou aqui aos 20 anos a roubar castanhas. Mas tu consegues fazer isso hoje? Naquela altura não. Não, eu naquela altura também não conseguia. Eu lembro-me que uma vez fiz uma tão restritiva que eu só comia sopa e queijos
e tostas, acho que era a base da minha alimentação era essa, e lembro-me que à noite O inferno. tinha uma fome que Inferno. devorava todos os queijinhos da vaquinha que existiam no frigorífico. Uma loucura. Eu fiz vários dias de leite e bananas, aquilo funcionava assim. Leite e bananas, Deus sabe porquê, eram 8 bananas e 8 copos de leite. E quando eu chegava ao final do dia, eu já batia no liquidificador a banana com leite, para conseguir engolir aquilo. Eu perdia no dia a seguir, eu tinha menos de 2 quilos. Estou a fazer aspas neste momento, não é? Tinha menos de 2 quilos. E depois como é que eu ia celebrar? No McDonald's? Eu lembro-me quando eu acabei esta dieta, e para celebrar foi a Pizzette, e eu não consegui digerir a gordura e tive uma noite tipo horrorosa, porque eu já não conseguia processar aquele nível de... Houve uma das primeiras dietas que eu fiz, foi com uma nutricionista, que eu não vou dizer o nome, mas ela é muito famosa. Ela é muito famosa e eu fui das primeiras pacientes novas dela. Eu tinha 19 anos na altura, foi quando eu entrei para a faculdade, e aquilo era engraçado porquê? Porque eu, o meu pai e a minha mãe entrávamos todos ao mesmo tempo no consultório, aquilo era tipo 3 em 1. E então, uma das coisas que ela perguntava era qual era o meu prato preferido, qual era o nosso prato preferido, e eu lembro-me na altura de responder que era alheira com ovo estrelado. Então vejam o doentio que isto era. Eu tinha uma dieta super restritiva aos 19 anos, igual à do meu pai e à da minha mãe. Vejam a loucura. Eu com 19 anos, eles com quase 50 e comíamos a mesma coisa. Portanto, o meu pai, ex-jogador de rugby, uma pessoa que precisa de comer que nem um pequeno touro, a comer o mesmo que uma miúda de 19 anos. E então, entrávamos todos para o consultório e qual é o prato? Alheira. Nós íamos lá todas as semanas os 3, vejam bem aquilo. Portanto, metíamos-nos os 3 no carro, éramos pesados uns à frente dos outros. Eu hoje, quando me lembro disto, penso, inacreditável isto. E quando perdíamos peso, eu lembro-me disto tão bem, quando perdíamos peso, a forma como a nutricionista se despedia de nós era assim sempre. Para mim dizia-me sempre, Joana, agora vais comer alheira. E eu pensava assim, eu quero, por favor. E então o que acontecia muitas vezes era apanhávamos o meu irmão onde quer que ele estivesse, íamos os 4 comer. Isto é doentio. Exato. Era um comportamento que hoje Isto é doentio. normalizado. Mas só hoje é que é hiper normalizado, não é? Mas só hoje é que eu consigo. É como o dia da asneira. Tu não comes nada o tempo todo. Exato. Mas depois tens ali o dia do lixo. Isto até me dá arrepios, não é? Eu sou um caixote de lixo. Não é? Exato. Eu sou um caixote de lixo, então eu ponho para dentro de mim a merda toda que eu conseguir. Isto hoje em dia é completamente... Mas há gente ainda a fazer isto. E acredita que... E isto há profissionais ditos de saúde a fazer isto. A mim me choca mais quando tu associas isto a medicamento. Isso é outro campeonato. É gigantesco, não é? Mas também há mais resistência das pessoas, ou não? Não. Foi uma das coisas... As pessoas querem medicamento. Porque foi uma das coisas que eu nunca aceitei. Não podia haver... Eu também não. Assim que começa a chegar o maio, os drenantes... Sim, pois eu não via isso como medicamento. E depois os blockers, tudo o que é para processar gorduras mais rapidamente. Só que depois pensa assim, o teu intestino está a expelir, gorduras não estão a ser processadas, não é? O teu intestino é o teu caixote de lixo naquela fase. Eu já pensei, quando chegar a conta para pagar, né, disto, e nós estamos a pagar essa conta, não é? Tipo, os diagnósticos de cancro que existem nesta fase da vida não são por acaso. E eu acho que é este lado que depois eu antes achava que nós éramos um nicho do mundo em que ainda havia um comportamento alimentar um bocado mais real, né? Tipo, a nossa dieta é uma dieta boa, do ponto de vista saudável. E eu vinha muito este lado americano, e nós já estamos muito dentro deste tipo de indústria. E eu acho que agora, então, é ainda mais berrante. Eu acho que o nível de doença que temos hoje em dia, de autoimunes e de oncologia, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com o comportamento alimentar. No outro dia eu encontrei, isto é sempre polémico, como se diz, quando encontrei um estudo. Não, mas acho que é em Harvard, por acaso, que tem alguma credibilidade, que ainda não há dados suficientes porque ainda não há uma geração inteira, mas está-se a apontar para haver uma coincidência muito forte em mulheres que fizeram dietas baixas em hidratos de carbono muitos anos da vida, ou isentas de hidratos de carbono, e o desenvolvimento de Parkinson, Alzheimer, tarará. Por isso é que as demências afetam muito mais as mulheres. Por causa da falta de açúcar que o cérebro precisa, açúcar bom, não é? Não é o açúcar dos pacotes, mas o açúcar do arroz, da massa, das batatas, dos cereais que nós precisamos mesmo de consumir para o bom funcionamento neurológico.
Portanto, nunca mais ninguém me diga que eu não posso comer arroz, que é das coisas que mais gosto. E é um Sim, cereal verdadeiro, Sim. não é? Tipo, é bom. Sim. E depois associado a isso, né? Isto causa um stress emocional na mulher, né? Desregula o seu principal e regulador organismo, que é a parte hormonal. Tudo é uma cascata. sim, quantas mulheres param de ficar menstruadas porque fazem dietas muito restritivas e perdem toda a gordura que têm no corpo. Isto não é uma brincadeira, não é? Não. Isto não é uma brincadeira. E, portanto, estamos a mexer com partes que são sagradas no nosso corpo, naquilo que é ser feminino, não é? E então vale tudo. Até onde é que estamos dispostas a ir para ter o corpo de sonho? Porque o que é isto de um corpo de sonho? É um sonho para quem? Sim, eu também percebo. É um sonho para quem, não é? Aquele corpo que eu tive em 2018, E a que custo? que preço é que eu tive de pagar, não é? O que é que. É que a conta não é apresentada logo aí, mas depois nós percebemos. Sim, mas quando ela cai. se bem que às vezes não fazemos essa associação, se calhar, não é? Fazemos, já conseguimos fazer. Mas quando vais lá ao buraquinho. Quando vais lá muito fundo, acho que pensas em tudo, não é? Pensas. Porque quando estás num lado muito negro teu, vem tudo. Vem quase uma retrospectiva de tudo o que foi a tua vida e das escolhas que tu fizeste e pensas mesmo, que idiota. Era tão simples. Quer dizer, para quê? Para que é que fizeste isto? Para que é que foste treinar doente? Para que é que te privaste tanto de comida? Para que é que te expuseste dessa maneira? Para que é que acreditaste que o teu corpo é que definia o teu valor? Porque é que fizeste-te uma montra, não é? Para que é que, quando tu tens é de cuidar do armazém. Sim. Um armazém arrumado vai obrigatoriamente trazer uma montra limpa, É verdade. organizada, portanto. Mas acho que agora estamos nessa transição, né? Passámos a vida toda a acreditar, ou familiares, a nossa comunidade, a sociedade, que a mulher era aquela representação, não é? E agora eu acho que também estamos a abrir caminho para este lado que se tu te constróis internamente, não é? Se procuras ajuda nesse sentido, depois também crias um escudo que te protege, na verdade, de todas estas ideias externas que, na verdade, vêm a semear-te isto do será que estás assim tão segura de ti? Será que estás assim tão consciente de ti? Eu às vezes penso muito sobre isso e agora às vezes penso e olho e penso assim, fogo, era tão simples de ler, não é? Tipo, era tão simples a leitura, como é que eu não vi? Ou como é que eu não percebi? Sim, mas há outra questão que me surge também muitas vezes a mim e às mulheres com quem eu trabalho, que é bolas, como é que eu cheguei, e eu disse isto, como é que eu cheguei aos 37 anos e só aos 37 anos é que eu sou adulta? E a minha mentora respondeu-me, Joana, há velhinhos que morrem crianças. E isto descansou-me um bocado, que é, ok, eu estou a mais ou menos metade da minha vida, e então, ok, o que aconteceu, aconteceu, eu não posso fazer nada em relação a Claro, isso, claro. eu não vou continuar aqui a mimimi, a lamentar-me e a choramingar, porque isso não me leva a lado nenhum, o caminho é para a frente. Mas temos uma segurança gigantesca, que é, já conseguiste reconstruir até aqui. Tu sabes que, independentemente do que acontecer daqui para a frente, pá, duro o que doer, tenhas que arrancá-la a pele, às vezes que precisares, tu sabes que consegues fazer. Eu acho que isso vem de um lugar de fé. E um lugar de fé que não tem nada a ver com a fé cristã, e a fé, é uma fé que é acreditar de forma profunda, mas isto não é fácil de se conseguir, não é? Isto é preciso. É uma fé profunda de que aconteça o que acontecer, eu vou resolver e a coisa vai dar-se. Agora, não vale a pena antecipar, não é? Por isso é que metas, que objetivos. Perder 10 quilos até ao Natal, perder não sei o quê até não sei o quê, vestir não sei o quê, estar não sei. Para quê, não é? Porque se no dia a dia eu for decidindo, claro que tem de haver uma planificação, não podemos gastar o dinheiro todo. Vamos dar outro exemplo aqui, Sim. tonto, não é? Não podemos gastar o dinheiro todo. Como é óbvio, depois precisamos de comprar comida, precisamos de pagar a renda da casa. Vamos lá ver. Há aqui uma. Equilíbrio. Há aqui uma razoabilidade que se tem de manter, não é? Nós estamos como os espirituais dizem, nós somos seres espirituais a viver uma experiência terrestre. E, portanto, a parte da experiência terrestre exige-nos alguma cautela, não é? O medo faz bem ter algum, não é? Qual é a cor do medo, não é? Qual é a cor do medo? É prudência. Por isso é importante termos aqui algum resguardo, mas com limite, porque senão nós vivemos aterrorizadas com o facto de estarmos aqui, não é? Sentadas nesta mesa com umas bolachinhas, não é? E eu estou zero nervosa
por vocês terem aqui estas bolachinhas de chocolate. Porque eu já olhei para elas 318 vezes e não me apeteceu. Mas isso não significa que quando desligarmos os microfones e eu estiver a falar convosco eu não quero uma. Eu não sei. Então porquê é que eu vou estar a ficar nervosa com bolachas de chocolate? Porque às tantas parece que as bolachas de chocolate é que mandam em mim. E isto vem daquele tal lugar infantil. Estas bolachas não me estão a pedir para vir para a minha boca, não é? Porque às tantas as pessoas dizem ai não, mas é que eu não me consigo controlar com o chocolate. Pá, calma, vamos lá ver. O chocolate está ali. O que é que tu fazes, que movimento é que tu fazes em direção ao chocolate? O chocolate não te está a acenar. Estas bolachas de chocolate estão aqui. Pronto, e eu como adulta posso decidir se as quero comer ou não. E como eu já sei que não sou uma descontrolada, e como eu já não tenho medo de engordar, e como eu me sinto absolutamente livre em relação a tudo isto que estivemos aqui a falar, as bolachas podem estar aqui sem eu ter um pingo de nervos. Eu digo sempre isto, mas a par do meu casamento, das minhas filhas e daqui do meu equilíbrio interno, isto é a coisa mais importante da minha vida, isto é a coisa mais séria da minha vida, isto é a coisa mais libertadora da minha vida. É eu não ficar nervosa, claro, estou aqui a hiperbolizar, não é? Mas é eu não ficar nervosa com o facto de ter bolachas com chocolate à minha frente. E depois vai influenciar todos os outros pilares que são importantes para ti, não é? Isso tem esse impacto todo. Essa questão da comida também, para mim, foi muito interessante por isso, quem é que controla, não é? Quem é que está a controlar? É a comida que está na despensa ou sou eu que decido ou não fazer alguma coisa com ela? As bolachas não mandam em mim, as pizzas não mandam em mim, o McDonald's não manda em mim. Aliás, há uma coisa que eu hoje em dia digo, que eu dizia há uns anos sem sentir verdadeiramente, que era ninguém manda em mim. Eu dizia isto, porque eu queria ser muito rebelde. Sim. Não, mas eu deixava que toda a gente mandasse em mim. Porque as opiniões alheias, o que diziam sobre o meu corpo, as nutricionistas, toda a gente mandava em mim. Eu era uma banana da minha própria vida. Uma marionete. Hoje em dia ninguém manda em mim. E eu tenho muito orgulho nisto. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Claro, vamos ver. O que eu quero, eu tenho responsabilidades. Claro. Não posso Sim, um dia não me claro. lembrar de ir buscar as comidas à escola, né? Isso não dava jeito. Não estamos nesse nível. Agora, internamente, sim, eu faço o que eu quero. E mesmo que as consequências sejam más, eu estou aqui como adulta para assumir. Se forem boas, ótimo, toda a gente ganha. Eu, sobretudo. Se forem más, eu assumo. Acima de tudo, porque foi uma escolha, não é? Sim, Eu assumo. e é consciente. E é completamente Sim, Eu consciente. assumo a responsabilidade. Eu assumo, eu pago a fatura, não é? Exato. Portanto, eu sei perfeitamente que, e agora vou dar mais um exemplo com comida, eu adoro croissants, eu faço mal a digestão dos croissants. Fico muito mal disposta, porque aquilo tem muita... Quando eu vou lá e entrego-me. Mas eu vou. Eu ontem fiz uma coisa que já não fazia há mais de um ano, foi bebi um copo de vinho. Eu sei que hoje estou a pagar a fatura, porque o meu intestino inflama com o álcool. Mas eu deixo-me mesmo bem. É isso. Então, como adultas, e voltando aqui ao início, perdemos o medo, paramos de ser umas bebezinhas mimadas, que é isto, paramos de ser umas bebezinhas mimadas, damos 2 socos na mesa e dizemos assim, a partir de agora, eu tomo conta da minha vida, eu tomo as rédeas da minha vida, ninguém manda em mim, ninguém me vem cá dizer a que horas é que eu como, nem o que é que eu como, porque eu tenho conhecimento, eu e todas as mulheres, não sou eu, Joana Perna Fina, que estudo isto, é eu, mulher, tenho todas as competências, todos os conhecimentos necessários para saber o que é que eu tenho de comer, a que horas. Claro que isto é mais complexo do que isto que eu estou a dizer agora, exige uma série de estratégias e agora não podemos estar aqui a explanar isto tudo, não é? Mas eu faço o que eu bem entender com o meu corpo, porque o corpo é efetivamente meu. O meu corpo é um templo. Faço dele o que eu quiser. Então, em jeito de resumo, queres falar do teu evento? Quero falar do meu evento. Sim. A Perna Fina faz 10 anos, Sim. como eu já disse, não é? E dia 29, que é mesmo o dia dos 10 anos, é só para as minhas alunas. E vai ser presencial, num hotel todo fancy. Eu estou muito contente. Estou muito contente, porque acho que não faz outro sentido se não celebrar a Perna Fina, os 10 anos da Perna Fina, com mulheres que são a prova do efeito da Perna Fina. Por isso é uma das maiores alegrias da minha vida estar a preparar isto. Tantas surpresas, tantos presentes que eu vou ter, tantas coisas, que eu nem estou a aguentar. Pronto. Só que eu queria fazer isto para toda a gente. Eu, Joana Inocente, pronto, que escolhi o dia 29 de dezembro para a Perna Fina nascer. Nunca calculei que o Natal e a passagem de ano há 10 anos, que isto um dia me fosse trazer um impedimento de fazer uma coisa presencial. Então, para as minhas alunas é presencial, mas para todas as outras que me disseram não consigo ir a Lisboa, não. Então, no dia 28, porque eu não vou estragar a festa do dia 29 com as minhas alunas, não é? Elas são muito especiais para mim, eu respeito-as muito, então elas terão tudo aquilo a que têm direito. Mas no dia 28, às 9 da noite, no Zoom, vai haver então uma pré-celebração do aniversário da Perna Fina, em que eu vou apresentar um conteúdo exclusivo que eu estou a preparar
que é uma palestra, uma apresentação, o que lhe quiserem chamar, com um título que há muito tempo eu tenho na minha cabeça, que é uma coisa que eu inventei há muitos anos, mas que eu ainda não me tinha sentido segura o suficiente para fazer. Portanto, é assim uma coisa mesmo impactante. Estou muito feliz. Então, vou apresentar isso e nesse dia, as minhas alunas, as que participaram agora neste turma piloto do programa que eu criei, que eu nunca disse o nome e agora também não vou dizer, elas são a turma piloto, são mulheres que eu já conhecia, com quem eu já tinha trabalhado, ou já conhecia, não interessa, e portanto, no fundo, elas vivenciaram pela primeira vez isto que eu criei, elas já tinham muito trabalho comigo, e em janeiro vou abrir uma nova turma a este programa ao público. Então, quem participar nesse evento dia 28 vai ter condições especiais, vai ter um acesso ao programa de forma privilegiada. Portanto, sim, só há vantagens em vir. E venham vestidas de festa e maquilhadas e giras, mesmo no Zoom, não interessa, que eu vou estar toda em brilhos. Ainda não comprei. Por que é que isso não me surpreende? Não, tem de ser. Aliás, já estou a pensar como é que na minha sala vou montar todo... O Pedro diz que eu sou louca, as vidas vão ter de ir dormir aos avós. Pronto, luzes e cenas, como é que eu vou montar tudo em brilhos, porque eu estou a vibrar muito, isto é muito importante. E sobretudo porque há um ano, talvez eu achasse que não estaria aqui. E então, ainda bem que eu estou, e a fazer estas coisas todas, com as minhas filhas e com o meu marido e com as minhas alunas e com toda a gente. Portanto, só tenho razões para celebrar. Sim, muitos parabéns, Joana. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Sigam a Joana na página do Instagram Perna Fina. Yes. Eu queria, de facto, só dizer, e no início nós falámos, e já tínhamos falado em ti, acima de tudo, por esta questão da verdade. Eu acho que, não é que eu não ando assim tanto nas redes sociais e não conheço assim tantas pessoas, vou-lhe chamar influencers, não é? Agora criadores de conteúdo, enfim, mas eu acho que não há nenhuma até hoje que me tenha tocado com tanta verdade, com tanta honestidade. E esta honestidade passa exatamente por viver este processo, ir vivendo o processo com diferentes fases e ir assumindo isso. E não naquele lugar de agora estou muito mal e vou assumir e vou-me pôr a chorar no público. Não é isso. É falar diretamente sobre as coisas e ser muito real. E depois, eu também acho que, e obviamente eu serei sempre suspeita para falar, mas acho mesmo que não havia outra pessoa para falar sobre isto e fazer algo como tu estás a fazer, tão bem e com um resultado que eu acho que vai ser mesmo bom e positivo para todas as pessoas que tiverem, eu acho que ao início tiverem essa coragem, algumas se calhar já vai ser em desespero, mas à medida que os resultados sejam mais públicos e tu também fales mais publicamente sobre isso, eu acho mesmo que não havia outra pessoa para fazer isto. Eu acho que vai ser mesmo muito obrigada. Eu já sei que algumas coisas já estão a ser, mas para além disso, eu acho que vai ser mesmo bom. Obrigada. Mantenham-se atentos, não é? Porque a dar tanto spoiler. Não. Mantenham-se atentos. Obrigada. Então, muito obrigada por teres vindo e por teres aceito o convite. Nós já, desde o episódio 1. Sim, nós até queríamos que fosse o primeiro. Mas fomos gerindo. Essa vai ser do ciclo. Sim. Então, muito obrigada. Muito gosto. E sigam-nos nas redes sociais, YouTube, Spotify. Ativem o sininho no Spotify, Apple Podcast, subscrevam o feedback. Canal. Sim. Estou muito ansiosa que este episódio saia. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Muito obrigada. Muito bom. Ai, eu quero uma luta. Ela quer um monte de tempo no meu nome.